Hora da participação de Davi Forli Inocente, professor de MBAs. Boa tarde, professor. Do que falaremos hoje? Marcos Frateschi, boa tarde. Mais uma vez com o nosso quadro Liderança e Carreiras da CBN Ribeirão Preto. Essa semana fala sobre liderança pelo exemplo e falar um pouquinho aqui sobre alguns componentes da liderança, né? Vamos colocar numa sequência aqui, mas essa semana destacar esse aspecto da liderança como exemplo. Esse foi um assunto que teve bastante atenção durante bastante tempo e agora parece que a turma deu uma perdida na atenção aí. Os tempos exigentes e as necessidades do mercado vão acenando para a gente com a necessidade de fazer cada vez mais com menos. A velocidade nos exige cada vez mais, a gente presta atenção cada vez menos em coisas que são muito importantes. Liderança pelo exemplo, eu uso isso muito em aula e a gente traz um exemplo que eu acho muito ilustrativo, né, do quanto isso é importante. Eu conto sempre uma história do Gandhi. Uma mãe levou o seu filho para o Gandhi olhar, né, e aí disse: olha, Gandhi, esse menino precisa parar de comer açúcar. Aí o Gandhi olhou para ela, olhou para o menino e falou assim: bom, traz ele aqui de novo na semana que vem. E aí a mãe trouxe o menino de novo na semana que vem. O Gandhi olhou para os dois, falou: volta semana que vem. E aí mais uma semana o Gandhi olhou para o menino e falou assim: menino, para de comer açúcar. E aí o menino olhou para a mãe e falou assim: tá bom, vou parar. Aí a mãe olhou para o menino, olhou para o Gandhi, olhou para o menino e falou: mas você vai parar? Vou parar. Olhou pro Gandhi: mas por que você não falou isso na primeira vez? Não, porque na primeira vez eu comi açúcar. E na segunda? Na segunda eu tinha parado, mas não tinha certeza se ia conseguir ficar sem. Isso é a força avassaladora do que é um exemplo, do que é a consistência de se praticar efetivamente aquilo que a gente faz, né? O Ralph Waldo Emerson, poeta americano, também diz que uma frase muito interessante, um conceito muito profundo, né? Ele diz assim: aquilo que você grita tão alto nos meus ouvidos que eu não consigo ouvir aquilo que você diz. E aí é um aspecto muito curioso, né, de como isso se dá nas organizações. Bem, professor Davi, e de que maneira nós colocamos isso no dia a dia dos nossos líderes? Então, isso que é muito interessante, né? Assim, o líder, ele é observado o tempo todo pela sua equipe, né? Então, assim, às vezes eu vejo líderes de grandes organizações falando sobre questões de, nossa, o nosso atendimento está muito ruim, nossos indicadores de atendimento estão muito ruins, mas isso é uma cadeia, né? Normalmente esse líder que está reclamando também é o mesmo líder que trata mal seus funcionários, é o mesmo líder que dá pouco feedback, é o mesmo líder que não reconhece. Então, lembrar que a liderança é uma cadeia muito grande, né? Assim, o presidente da empresa está sendo olhado pelos vice-presidentes. A gente está falando de uma grande organização, né? Mas se a gente está falando de uma pequena empresa, de uma pequena loja, e aí a força do exemplo é ainda mais importante, né? Você tem uma pequena organização que tem um dono e 5 funcionários ali. A força do líder, a força do gestor, a força do empreendedor é muito grande. Então, cada detalhe, assim, a pontualidade, a maneira como se cuida do próprio corpo, e aí, claro, cuida do seu próprio negócio, cuida das suas relações com seus familiares, tudo isso é um grande conjunto de ações que são observadas continuamente e que vão produzindo o estilo e a forma como a sua equipe vai lidar com essa coisa, né? Então, é muito importante que a gente observe com atenção, com carinho, a maneira como a gente está mostrando para as nossas equipes o jeito que a gente porque é isso que constrói o jeito que elas serão no grande contexto geral, né? Uma equipe com a outra, as equipes com os clientes, enfim, questões de produtividade, questões de controle de custo. Eu já vi muito isso também, né? Empresa focada em controle de custo e aí executivo viajando de multinacional, né? Tem uma história famosa, né? Que o Obama negou um empréstimo para a GM quando um dos vice-presidentes da GM foi lá falar com ele na crise de 2009 e chegou de helicóptero. Então, essa coisa do exemplo é cada vez mais importante. Acho que isso nos dá a todos uma excelente oportunidade de reflexão. Um grande abraço para todo mundo, uma excelente semana. Obrigado ao professor Davi Forli Inocente, que volta na próxima segunda.